Tá se preparando para uma entrevista em inglês, mas não sabe o que dizer? Então esse vídeo é para você. Olá pessoal, meu nome é William e a aula de hoje é sobre entrevista de emprego. Então, para facilitar, eu coloquei aqui perguntas e modelos de respostas. E o que você precisa fazer é só trocar as informações pelas suas. E se você seguir direitinho e praticar, você nunca vai mais travar em uma entrevista de emprego em inglês. Então anote tudo e fique comigo até o final do vídeo. Então vamos lá para a introdução, pessoal. Então aqui a pergunta que todo mundo faz quando vai começar uma entrevista de emprego. Então a gente tem essa aqui, a pergunta 1. Então a pergunta seria: Tell me about yourself. Então, conte um pouco sobre você mesmo, né? Fale sobre você mesmo. Então essa pergunta aqui é um pouco difícil porque a gente sabe que é um pouco mais difícil de a gente falar sobre nós mesmos, né? Então aqui eu preparei mais ou menos uma estrutura para vocês seguirem. Então só substituir as informações com a informação com as informações pessoais de vocês, tá? Então vamos lá começar aqui com a resposta. Como que a gente vai poder responder? Né? Essa é a maior dificuldade das pessoas. Então a gente pode começar aqui, né, com a primeira parte aqui, né? I am, e você vai falar o seu nome, né? I am William, por exemplo. Né? Então, primeira parte, falar o seu nome, tá? And I have experience in. Aí aqui você vai falar a área de atuação de vocês, né? And I have experience in. E aí você vai mencionar ali o que você faz, tá? I am passionate about. Então, eu sou apaixonado por. E aí você vai falar alguma coisa relacionada ao seu trabalho, né? Ou a área que você está aplicando, tá? And I believe my skills can contribute to the company. Então, eu acredito que as minhas habilidades possam contribuir para a empresa. Então, isso aqui é muito legal de você falar que você acredita no que você sabe fazer, vai ajudar a empresa. Então, vamos ver aqui uma frase completa, né? Um exemplo. Então, a pessoa falou aqui: I am Anna and I have 5 years of experience in marketing. Então, aqui eu sou a Ana e eu tenho 5 anos de experiência em marketing. I am passionate about digital strategies. Então eu sou apaixonada por estratégias digitais, né? And I believe my skills can help your company grow its online presence. E eu acredito que minhas habilidades podem ajudar a sua empresa a crescer sua presença online. Então aqui você consegue ver como a resposta ficou completa, né? Ela falou o nome, a quantidade de experiência que ela tem ali em marketing, o que ela é apaixonada, né? Sobre o que ela é apaixonada, sobre estratégias digitais, e ali depois o que ela pode contribuir para a empresa. Então isso aqui já dá uma boa primeira impressão. Bom, pessoal, agora a gente tem aqui perguntas sobre experiência, né? Então, como que a gente vai falar aqui sobre nossas experiências? Então, a gente tem aqui a pergunta 2, né? Essa pergunta aqui é clássica. Todo mundo se enrola nessa pergunta. What are your strengths and your weaknesses? Então, quais são os seus pontos fortes e fracos? Então, as pessoas só sabem falar ali o que ela sabe fazer de bom, né, as qualidades e tudo mais. E aí, na hora dos defeitos, ela fala, eu sou perfeccionista. Então, aí acaba sendo aquela resposta bem clichê mesmo. Mas a gente pode falar das nossas dificuldades, mas os nossos pontos fracos, mas a gente pode dar uma contrapartida. Vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso em inglês, tá? Então vamos lá para modelo de resposta. Então a gente tem a primeira. Então a pessoa vai falar assim: My strength is. Então, meu ponto forte é. E aí você vai falar uma habilidade ali que você possui, tá? And my weakness is. E aí você vai falar aqui algo que você está tentando melhorar, tá? Um ponto fraco que você tem. Então, e meu ponto fraco é. E aí você vai mencionar. However, no entanto, né? Então você vai dar uma contrapartida. I am actively working on improving it by. Eu estou ativamente trabalhando em melhorar isso, fazendo tal coisa. Então aqui você vai falar aqui o que você está fazendo para melhorar, ok? Então a gente vai ver aqui como que a gente pode colocar isso tudo junto. Vamos ver um exemplo de resposta. Então, a pessoa falou assim: My strength is problem solving. Então resolver problemas é o ponto forte dela, tá? And my weakness is public speaking. Então, e meu ponto fraco é falar em público, né? Um ponto fraco que é bem comum nas pessoas. However, I am actively working on improving it by taking online courses and practicing in front of a mirror. Então, a pessoa falou aqui, no entanto, eu estou ativamente trabalhando em melhorar isso
fazendo cursos online e praticando em frente ao espelho, né? Então a pessoa já está falando ali que ela tem aquele ponto fraco, né, de falar em público, mas que ela já está fazendo algo para melhorar. Então isso já passa uma tranquilidade para o entrevistador que você está tentando melhorar e também não causa aquela má impressão, né? Você dá uma maciada ali no que você não é muito bom em fazer, ok? Então pode usar isso aqui como um guia para vocês, substituindo as informações que vocês têm aí no currículo. Bom, pessoal, vamos para outra parte. Agora, a pergunta sobre motivação, tá? Então, uma pergunta bem legal aqui de a gente praticar também, para vocês conhecerem vocês mesmos, o porquê que você está fazendo isso, por que você está aplicando para essa vaga. Então, isso é importante saber, né? O entrevistador quer saber se você está motivado para trabalhar na empresa dele ou dela, né? Então vamos ver aqui. Então, pergunta 3, a pessoa falou assim: Why do you want to work here? Então, por que você quer trabalhar aqui? Então você tem que dar uma boa razão por que você quer trabalhar nessa empresa, tá? Porque dependendo dessa resposta aqui, você pode causar uma boa impressão ou não, ou você pode jogar a sua vaga no lixo, ok? Então vamos ver aqui como que a gente vai poder fazer. Aqui eu montei uma resposta modelo para a gente tentar ah, soar o mais interessante possível, tá? O mais interessado possível. Vamos ver aqui. A pessoa falou assim: I am very interested in your company because of. Então, eu estou muito interessado na sua empresa por causa do, ou por causa da. Aí você vai falar aqui um aspecto positivo da empresa, tá? Como valores, os produtos, o ambiente de trabalho. Aí você vai poder falar qualquer coisa ali que você viu, que você achou interessante na empresa, tá? I believe my skills in. Então, eu acredito que minhas habilidades em. Aí você vai falar a sua área ali, né? Will allow me to contribute to. Vai me permitir a contribuir para. Aí você vai falar ali o que você quer alcançar na empresa, o que você quer fazer ali para ajudar a empresa. Então vamos ver aqui um exemplo. Então a pessoa falou assim: I'm very interested in your company because of your commitment to sustainability. Então estou muito interessado na sua companhia, na sua empresa, por causa do seu compromisso com a sustentabilidade, né? Então, uma coisa que a empresa está fazendo que é interessante, a pessoa está mencionando, ela viu no site, ou ela estudou sobre a empresa, então isso aqui é um ponto legal de falar, tá? I believe my skills in project management will allow me to contribute to your green initiatives, né? Então, eu acredito que minhas habilidades em gerenciamento de projeto vai me permitir a contribuir com suas iniciativas verdes, né? A causas ali, causas que ajudam o meio ambiente, né? Então, Green Initiatives. Ok, pessoal? Então, vocês podem colocar aqui informações de vocês que dá certo, tá? É só adaptar certinho que você vai falar sobre sua motivação e vai soar muito bem. Bom, pessoal, vamos ver aqui agora perguntas sobre desafios, tá? Então, aqui é uma parte também que a gente tem que estar preparado para responder, principalmente em inglês. Então, vamos ver aqui como que a gente vai poder fazer. Então, a pergunta 4, tá? Vamos ver aqui a pergunta que a pessoa pode fazer para vocês, tá? Então, a pergunta seria: Can you tell us about a time when you faced a challenge at work? Então, você pode me dizer uma vez que você enfrentou um desafio no trabalho, né? Então, você vai ter que falar aqui sobre um desafio que você teve no seu emprego anterior ou nas suas experiências passadas. Então, vamos lá para a resposta, para a gente saber o que dizer aqui, tá? Então, a gente pode seguir um roteirinho para saber ali cada parte que a gente quer falar para não se perder, tá? Então, aqui você vai falar assim: Sure, claro. In my previous job, I was faced with. Então, você vai falar aqui, certo? No meu emprego anterior, eu passei por. Então você vai falar ali a situação. O que que você enfrentou? O que que você passou ali no seu emprego anterior? E aí na segunda parte a pessoa falou assim: My task was to. Aí você vai ter que falar aqui o que que você tinha que fazer nesse desafio. Qual era a sua tarefa, tá? And I took the following actions. Então eu fiz essas ações. Então você vai explicar agora o que que você fez para resolver aquele problema, tá? As a result, como resultado, aí você vai explicar o que que aconteceu depois que você fez tudo isso, tá? Então aqui a gente tem a situação, o seu objetivo ali, a sua tarefa, o que que você tinha que fazer e o que que você fez de fato para poder concluir aquele projeto. E qual foi o resultado? Então, no final aqui, você vai dizer o que que você fez, o que que você contribuiu, qual foi o resultado, tá? Então, aqui você começa a envelopar o seu
a sua resposta, ok? Vamos ver aqui então um exemplo com algumas coisas. Então a pessoa falou assim: Sure, in my previous job, I was faced with a tight deadline to complete a marketing campaign. Então a pessoa falou: Claro, no meu emprego passado, eu enfrentei, na verdade, né, eu enfrentei um deadline apertado. Então seria um prazo apertado. To complete a marketing campaign. Então ele ali teve ah, um prazo bem apertado para completar uma campanha de marketing, né? Então esse foi o desafio que ele teve, né? My task was to develop content and coordinate with the design team, né? Então minha tarefa era desenvolver conteúdo e coordenar com a equipe de design. Então aí a pessoa tinha que desenvolver o conteúdo e coordenar uma equipe de design, tá? Então aqui era a tarefa dele. Então vamos ver a outra parte. I took the following actions. Então a pessoa fez essas ações. I communicated clearly with the team and prioritized tasks. Então eu me comuniquei claramente com a equipe e eu priorizei tarefas. Então aqui foi o que a pessoa fez ali para conseguir atingir o objetivo. As a result, we finished the campaign on time and exceeded our target by 20%. Então, como resultado, nós terminamos a campanha no prazo, on time, and exceeded our target by 20%. E nós excedemos a nossa meta em 20%. Então, ali foi um resultado em tanto, né? Então, excedeu em 20%. Então, aqui, pessoal, vocês podem adaptar com a experiência de vocês, o que vocês passaram, o que vocês fizeram, né? Qual era a tarefa de vocês e o resultado. E com isso você vai ter uma resposta completa ali de um desafio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que isso aqui ajude vocês na hora da entrevista. Usem, tá? E se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no Instagram, né? Eu deixei aqui o arroba, ou Facebook, se vocês não tiverem Instagram, ou pode entrar em contato ali diretamente pelo WhatsApp para saber mais sobre as nossas aulas particulares. Então, se você quiser praticar essas perguntas que eu passei para vocês aqui no vídeo, praticar com a gente, aula particular, então é só você e o professor. Então ali você consegue treinar, colocar em prática tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, tá certo? Então, pessoal, agradeço a atenção, até mais.